Olá, tudo bem? Sou o Marcos e tenho mais uma dica de amigo para vocês na cultura. Vamos falar hoje de uma das grandes peças já escritas, que é a peça do Shakespeare, Macbeth. Então, qual é a história do Macbeth? Depois de uma grande batalha, Macbeth era um dos principais cavaleiros do rei Duncan, um dos seus generais, que juntamente com Banquo vence uma grande batalha, garantindo a estabilidade ali no reinado do rei Duncan. E no retorno, logo após essa batalha, eles são confrontados com 3 bruxas que fazem 3 profecias para o Macbeth e uma para o Banquo. Então, essas 3 profecias elas vão numa ascendente, que a terceira delas é que Macbeth se tornará rei. E Banquo pergunta se ele também se tornará rei, e elas dizem que ele não será rei, mas o descendente dele será. E que Macbeth, por outro lado, não teria descendente, então a descendência não passaria. Então esse é o início da peça, e cria um grande conflito, né? A decisão que o Macbeth tem que tomar é que entre ele e a coroa, porque logo as 2 primeiras profecias se cumprem, falta apenas ele se tornar rei, entre ele e a coroa existe o rei Duncan como obstáculo. E numa uma conversa ali com a esposa dele, com Lady Macbeth, ela é a grande incentivadora, que eles devem matar o rei Duncan e assumir a coroa. Quais são os temas que estão envolvidos? Lógico que a gente tem aí o tema da ambição, do mal, né? Então, as bruxas despertam no Macbeth a ambição pelo poder, e fica até a reflexão sobre as profecias autorrealizáveis, né? Será que se as bruxas não tivessem falado com Macbeth, ele teria despertado para essa ambição pelo trono? Ou elas criaram as próprias condições para que a profecia delas se cumprisse? Isso é uma coisa que a gente vê hoje em dia o tempo todo, muitas vezes, os poderes políticos, econômicos, etc., criando profecias autorrealizáveis. Quando eles anunciam essa profecia, eles começam a gerar a engrenagem justamente que vai conduzir aonde a profecia quer chegar. Ao mesmo tempo, tem a grande questão da sedução do mal. Então, qual é a grande sedução do mal aqui? Macbeth, até então, era uma pessoa correta, um dos grandes generais, braços direitos do Duncan. E ele acha que ele pode cometer um único ato de maldade, que seria matar o Duncan, e depois retornar para a vida dele como se nada tivesse acontecido. Então ele acha que ele tem um direito, tem um grande problema, e que a solução desse problema depende de um único ato de maldade. Será que eu posso, digamos assim, desligar a minha moral só naquele instante, depois ligar de novo, porque acredito que o bem será muito maior do que aquele que eu pratiquei? É o mesmo problema do Crime e Castigo do Raskolnikov. Não é à toa que o rei Duncan é um rei já idoso, né? Já em final de vida, que já cumpriu o que ele tinha que cumprir. Então, digamos assim, se torna uma vida muito descartável. É só, eu tiro o Duncan e eu resolvo o meu problema, né? Outra visão interessante sobre essa peça, acho que a mais interessante que eu li, foi um ensaio do Chesterton, que ele diz que o Macbeth, na verdade, é a melhor retrato que o Shakespeare fez do casamento. Que a discussão entre Macbeth e Lady Macbeth a respeito de matar ou não o Duncan é a mesma discussão que acontece em qualquer lar de classe média, a qualquer dia, quando se discute se deve enfrentar o patrão ou não, se deve propor aquele emprego, se deve ameaçar de ir embora, ou discutir com o dono da padaria, em que o homem está ali meio relutante e a mulher vira para ele: você não tem coragem, você não tem honra, você tem que ir lá, você tem que botar as suas condições, é um direito seu, etc. Então isso, no caso do Macbeth, é uma ampliação dessa discussão, dessa relação de casamento, em que a mulher, na maioria das vezes, tenta impulsionar o homem ao fazer o que ela acha que é direito. E o Chesterton acrescenta que as mulheres são capazes dos atos mais vis, mais terríveis em termos de maldade, se ela estiver convencida que não é para ela. Na verdade, ela está fazendo isso para uma pessoa que ela ama e que ela acha que é direito dessa pessoa. Então, uma mãe é capaz de fazer o maior ato de maldade se acreditar que aquilo é o beneficiado é seu filho por um ato de amor. Então, é uma das principais tragédias e peças do Shakespeare, e a dica da cultura de hoje é: leiam Macbeth. Tem versões, inclusive, em filmes belíssimos.
Você encontra facilmente pelo YouTube, mas eu recomendo que comecem pela peça escrita. E uma reflexão que eu já vi, existem autores que dizem que o Shakespeare, na verdade, não escreveu para o teatro, ele escreveu as suas peças para serem lidas como diálogos. Então, não sei realmente o que o Shakespeare pretendia, mas existem aqueles que defendem que você tem que assistir as montagens baseadas no Shakespeare e outros que vocês têm que ler as peças do Shakespeare. Fica para a reflexão de cada um. Dica de amigo, então, Macbeth. Se gostou dessa dica, gostou do vídeo, por favor, deixe aí a sua mensagem, né? E deixe seu comentário, o que também você não gostou, o que você acha que pode melhorar. Dê esse feedback para a gente, que é sempre muito importante. Então, hasta la vista, até a próxima dica de amigo.